Boa tarde, minha galera. Vamos para mais uma correção, né? Corrigir a 12ª atividade, que foi a atividade de segunda-feira, tá bom? Então vamos lá. Primeira perguntinha era o seguinte: a atividade foi sobre os plateumintos e também sobre os esquistossomos, né? Que foi o que a gente viu na última aula. Perguntava o seguinte: em relação às planárias, marque a alternativa incorreta. Lembrando que as planárias é exatamente um exemplo, né, de plateumintos de vida livre, tá bom? Então diz o seguinte, ó, são platelmintos de vida livre que vivem em ambientes aquáticos ou úmidos. Possuem dois olhos muito simples, percebem a luz, mas não formam imagens. Se reproduzem apenas assexuadamente por divisão. E a letra D fala que elas são hermafroditas, ou seja, cada indivíduo possui tanto órgão masculino quanto feminino. Então vamos ver o que vocês marcaram lá, né? Analisando aqui as respostas de vocês, das 36 pessoas, né, a grande maioria, na verdade, 22 pessoas, marcou a letra C, que é a correta, né? Porque está dizendo aí na letra C, gente, que se reproduzem apenas assexuadamente, por divisão, né? Nós vimos que isso não é verdade, certo? Até porque na letra D ele fala aí, ó, que elas são hermafroditas. Cada uma possui o órgão masculino e feminino. Então, elas podem se reproduzir também de maneira sexuada, né? Se você olhar as outras duas alternativas, também estão de acordo com o que a gente discutiu na aula, tá bom? Elas são de vida livre, vivem em ambientes aquáticos ou úmidos e também possuem dois olhos muito simples, né? Que servem que é apenas para ver a formação das imagens. Vamos lá, para a segunda. A segunda perguntinha dizia o seguinte: em relação às tênias, também para marcar a alternativa errada, né? A incorreta. A letra A dizia que as tênias são hermafroditas. Cada proglote possui útero, testículos e ovários. A letra B diz que são platelmintos parasitas, que passam parte do seu ciclo de vida no intestino delgado humano. Letra C diz que provocam a teníase. E a letra D diz que podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente por divisão. Vamos ver o que vocês colocaram, né? Olhando aqui as respostas de vocês, né? Nós percebemos que vocês, a grande maioria, novamente, né? 20 pessoas, foi na letra D. Acha que a letra D é a errada, a única incorreta, tá certo? E acertaram, não é isso? Por quê? Porque na letra D está dizendo que pode se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente por divisão, tá certo? Na verdade, isso aí está errado, né? Aí vamos ver por que as outras não estão erradas, né? Na letra A diz que as tênias são hermafroditas, que cada proglote possui útero, testículos e ovários, né? Nós vimos que realmente isso é verdade, né? Na letra B diz que são platelmintos parasitas que passam parte do seu ciclo de vida no intestino delgado humano. Nós falamos também isso, né? Que as tênias, elas vivem lá no nosso intestino delgado. Provoca tenias, exatamente. A doença provocada pela tênia é chamada de tenias. Então, a única que está incorreta é a letra D, né? Que fala que ela tem esses dois tipos de reprodução, tá bom? Vamos agora para a terceira. Na terceira pergunta dizia o seguinte: sem as instalações sanitárias adequadas, os ovos podem contaminar a água e os vegetais. Quando são ingeridos por um porco ou um boi, dos ovos saem larvas que se instalam no músculo desses animais, formando bolsas chamadas de cercos. Essas informações estão relacionadas à contaminação por. Então, nós falamos lá na nossa aula também, né, que alguns parasitas eles têm hospedeiros intermediários, não é verdade? Existem os hospedeiros intermediários, tá bom? Por exemplo, o boi e o porco, eles podem ser, né, hospedeiros intermediários, tá bom? Então, no caso, no que está se falando aí, estão se referindo a quem? As planárias, as tênias, os esquistossomos ou as esponjas, né? Então, olha só, gente, de cara você já eliminaria aqui as esponjas, né? De cara você pode eliminar as esponjas, até porque as esponjas, eles não são parasitas do ser humano, nem de boi, né? Não são parasitas. Então você já eliminava aí. Então você ficaria entre planárias, tenas e esquistossomos. Planárias também você deveria eliminar, né?
Porque as planárias a gente viu que são animais de vida livre, né? E também não são parasitas. Não, a única dúvida aí seria tênias ou esquistossomos, né? Tá bom? Então vamos ver o que vocês colocaram. Vocês colocaram tênias ou esquistossomos? Ou se alguém colocou algum daqueles dois. Então olha só, foi bem dividido, certo? Então ninguém colocou esponjas, ainda bem, né? Todo mundo foi bem consciente aqui em não colocar esponjas, porque esponjas era o primeiro a descartar. Mas muita gente ficou aqui na dúvida entre tênias e planárias. Não entendi muito bem por que ficaram achando que fossem planárias, né? Em nenhum momento a gente falou das planárias como sendo parasitas, tá bom? Mas tudo bem, mas assim mesmo, a grande maioria, quer dizer, a grande maioria não, né? É a maioria, uma a mais só, né? 15 foram planárias e 16 foi em tênias, tá bom? Então, o correto seria exatamente tênias, né? Nós vimos que as tênias, elas são exatamente aqueles parasitas que tem como hospedeiro intermediário, né? O porco ou o boi, tá certo? Por que eu falei de esquistossomos? Porque também tem um hospedeiro intermediário, mas no caso dos esquistossomos são os caramujos, né? Tá bom? Então seria a letra B. Vamos para a quarta perguntinha. A quarta pergunta diz o seguinte: o verme Schistossoma mansoni provoca esquistossomose, né? Doença conhecida como barriga d'água. Vive nas veias do fígado e no intestino delgado do ser humano. Esse verme tem como hospedeiro intermediário quem? Então eu acabei respondendo, né? Essa quarta questão lá na terceira. No finalzinho eu acabei respondendo, tá bom? O intermediário seria quem? Boi, caramujo, ser humano ou gato. Então você eliminaria de cara aqui dois, né? Ser humano e gato. Então, o ser humano não tem como ser o hospedeiro intermediário, certo? Já que ele vai ser o final humano, então elimina o humano. Gato também, em nenhum momento eu falei de gato, né? Eu falei de boi e caramujo. Vamos ver o que vocês falaram, tá bom? Ó, a quarta perguntinha, aí sim, vocês foram, alguém ainda colocou ser humano aqui. Mas a maioria colocou caramujo, né? Então, você poderia ficar na dúvida de boi ou caramujo, certo? Só que boi, a gente viu na terceira questão, que o boi, ele vai ser o intermediário da tênia, certo? E o caramujo é exatamente dos esquistossomos, tá bom? Então, letra B, caramujo. E a quinta e última questão fala o seguinte: os vermes da esquistossomose podem ser eliminados com o uso de medicamentos, mas é importante que algumas medidas sejam tomadas para evitar a proliferação da doença. Marca a alternativa que traz a melhor medida para evitar a proliferação dessa doença. Então, qual seria a melhor medida para evitar a esquistossomose? Né? A gente acabou, a quarta pergunta, ela vai dar uma dica muito boa para responder essa quinta, né? Ó, combate ao caramujo, fiscalização de abatedouros, ingestão de carne bem passada, ingestão de carne mal passada. Então, a gente sabendo quem é o hospedeiro intermediário, a gente mata essa questão, né? Vamos ver o que vocês colocaram lá na quinta questão. Na quinta questão, a maioria foi na resposta correta, né? O combate ao caramujo, né? Então tem que combater o caramujo. Por que combater o caramujo? Porque exatamente o caramujo é quem vai ser o hospedeiro intermediário. Então, se você combate o caramujo, os vermes eles não têm onde se hospedar antes de contaminar o ser humano, tá bom? Você poderia confundir, por exemplo, com isso aqui, ó, fiscalização de abatedouros ou ingestão de carne bem passada, né? Se você estivesse confundindo, por exemplo, com a tênia, mas aqui eu não falei em nenhum momento da tênia, eu falei apenas dos esquistossomos, tá bom? Então seria aqui a letra A. Beleza, gente? Então é isso. Tenham todos aí um bom final de semana e na segunda-feira nos encontramos novamente, tá bom? Até mais.